Que o William não é mais jogador do Corinthians, você já deve saber. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que ele precisará devolver dinheiro antes de se transferir para o Fulham. Bora contar essa e outras novidades importantes, como o São Paulo que está vendendo um atacante. Informação bem legal sobre Davi Luiz, que recebeu 3 propostas recentes. Será que ele pode deixar o Flamengo? Falo também sobre o atacante Edu do Cruzeiro, que passou uma madrugada bem triste. Para completar tudo o que você quer saber sobre o seu time do coração, Soteldo 90% fechado com peixe, além de uma série de outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada é bem simples. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo, programa do Nicola ou qualquer outra coisa. Por falar em programa do Nicola, a gente aparece por aqui ao vivo a partir das 7 da noite, beleza? Bora começar esse vídeo contando sobre o giro de notícias. A primeira informação é sobre o Cruzeiro, 99,97% de chances de a Raposa garantir o acesso. O cálculo é da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das fontes mais usadas quando a gente quer saber sobre probabilidades no futebol brasileiro. Você sabe, o Cruzeiro venceu Londrina nessa terça-feira, abriu 19 pontos de vantagem para o 5º colocado e já garantiu o acesso. Bora falar sobre os outros percentuais dos times que brigam na parte de cima da Série B. O Grêmio aparece com 92,9% de chances, o Bahia tem 75,3%, o Vasco um pouquinho mais ameaçado, 56,6% de chances. A curiosidade é que o Londrina é o 5º colocado, mas o 5º com mais chances, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, é o Sampaio Corrêa, que tem 18,6% de chances de acesso. Quero falar sobre o Santos julgado nessa terça-feira pelo STJD. Você vai lembrar daquela invasão de um torcedor em jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Houve uma agressão desse torcedor ao Cássio. E a punição se deu com 2 partidas de portões fechados na Copa do Brasil. Essa punição vai ser emplacada em 2023. O Santos ainda pagou ou vai pagar uma multa de R$35 mil. Eu imaginava algo muito mais pesado. O que aconteceu foi gravíssimo. E a Vila Belmiro e o Santos deveriam, por causa desse cidadão infeliz, pagar por uma punição maior, pelo menos na minha opinião. Bora falar também que o São Paulo foi absolvido no mesmo STJD da acusação de gestos racistas feitos por um torcedor contra o Fluminense. A alegação de que não há como provar que de fato ele cometeu um crime de racismo. Para completar o giro de notícias, contar que o Luan deu uma entrevista afirmando que foi aconselhado pelo Gabigol a fechar com um peixe. O Gabigol teria dito para ele ir para o Santos de olhos fechados e o Gabigol, ou melhor, o Luan, respondeu que não sabe porque não vinha sendo aproveitado pelo Vitor Pereira. A última do giro de notícias, a CBF confirmou o cancelamento do jogo contra a Argentina, aquela partida das eliminatórias que ficou faltando. O jogo aconteceria em setembro. A AFA e a FIFA sugeriram à CBF pelo cancelamento da partida, o Brasil aceitou, e os 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo marcados para setembro devem acontecer na Europa. Um deles contra a Tunísia, ainda busca-se um outro adversário. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente sobre o Edu. O artilheiro, o atacante, o fazedor de gols da Raposa passou uma madrugada triste. É que depois da vitória contra o Londrina, o Edu foi levado a um distrito policial e chegou a ficar preso por 40 minutos numa cela. O motivo? Ele foi acusado por policiais de ter agredido um outro policial. Tudo aconteceu depois do gol da vitória e da virada do Cruzeiro. Um dos policiais afirma que ele havia sido responsável por acertar com a trava da chuteira as costas de um policial determinado. E a alegação é de que ele vestia a camisa 99. O Edu precisou ir à delegacia, prestou depoimento, ficou esses 40 minutos numa cela, e aí depois conseguiram provar que o Edu nem vestia a camisa 99 no momento da confusão. Ele acabou sendo solto e escreveu o seguinte, abre aspas: acabei de chegar em casa, dentro de uma cela 40 minutos tratado como vagabundo. Prestei depoimentos, usei os vídeos onde claramente eu não tenho nenhum tipo de agressão. Mais 3 pontos para o cabuloso, eu gosto, disse o Edu, tentando dar uma amenizada no clima, lembrando da vitória super importante da Raposa. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa do Cruzeiro e dessa situação envolvendo o Edu, beleza? Bora falar agora sobre Santos e Soteldo. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo
tentaria, mas sabendo da enorme dificuldade de reverter a situação do Santos com o Soteldo, negociações avançadas desde o início da semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte minha do Peixe e essa pessoa afirmou que tem 90% de chances de o Soteldo voltar a Vila Belmiro. Faltam detalhes burocráticos do acerto entre o Peixe e o Tigres. Empréstimo de uma temporada com opção de compra. Valor da opção de compra estabelecido em 3,5 milhões de dólares. Estava fechando a informação a respeito do custo do empréstimo. Minha fonte santista afirmou que o Peixe vai gastar 400 mil. Perguntei se em dólares ou em reais e ainda não recebi a resposta. Para não ficar com esse vídeo muito atrasado, resolvi contar para vocês que o custo é de 400 mil. Prometo informar no programa do Nicola um pouquinho mais tarde se são 400 mil dólares ou 400 mil reais o custo da operação de empréstimo. Soteldo queria voltar a Vila Belmiro e está animado. Soteldo que perdeu espaço no Tigres, arranjou confusão, comportamento nada adequado por lá, como já havia acontecido no Canadá. A expectativa é de que no Santos ele recupere o bom futebol. Bora falar agora sobre... só mais duas sobre o Santos. Léo Batistão passou na Vila Belmiro ou no CT do Santos nessa quarta-feira para se despedir dos companheiros. Está sendo negociado com a Almeria da Espanha, negócio de 1,5 milhão de euros. Santos fica com 1,1 milhão euros. Já Carabarral, o meio atacante que pertence ao Argentino Júnior. De acordo com essa mesma fonte do Santos, o negócio continua, abre aspas, complicado, fecha aspas. Bora falar sobre o São Paulo que está vendendo um atacante para a Grécia. Nessa quinta-feira, dia seguinte ao jogo contra o Ceará, deve ser batido o martelo para a transferência de Danilo Gomes, atacante de 23 anos de idade, revelado em Cotia. Não tem sido utilizado no time principal, uma série de empréstimos nos últimos anos. Atlético Goianiense, passou também pelo Cuiabá, nesse momento joga pela Ponte Preta, não vive também a melhor das fases, 14 jogos, nenhum gol marcado, se recupera de uma contusão. Um time da Grécia chamado Ionikos FC propôs ao São Paulo a transferência em definitivo. A Ponte Preta não pode fazer nada porque existe no contrato de empréstimo uma cláusula que permite ao tricolor recuperar o jogador assim que quiser. Ponte já foi comunicada. Nessa quinta-feira, se o São Paulo aceitar a proposta feita pelo Ionikos, o Danilo Gomes se transfere em definitivo, vai assinar contrato de 2 anos. Quero contar para vocês os bastidores. Primeiro é importante informar que o Danilo Gomes só tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro, ou seja, se não negociá-lo agora, o São Paulo vai perder o jogador de graça, ele inclusive já pode assinar um pré-contrato. Como esse time grego quer contar com o Danilo Gomes agora, está sugerindo ao São Paulo a liberação gratuita, em troca o São Paulo fica com 25% do valor de uma venda futura. Melhor do que nada, ou o São Paulo aceita isso, ou vê o Danilo assinar um pré-contrato, ele termina esse período de empréstimo na Ponte e se muda em janeiro para esse time da Grécia. A tendência é que o acordo saia. O Carlos Belmonte, que é quem está conduzindo isso em nome do São Paulo, só pediu que se esperasse até quinta-feira. Os dirigentes do São Paulo muito focados no jogo contra o Ceará, partida decisiva das quartas de final da Sul-Americana, confronto marcado para as 19h15. Bora falar agora a respeito de William, informação super importante, que o William não é mais jogador do Corinthians, você já deve saber. Ocorreu nessa quarta-feira aquela reunião entre dirigentes do Corinthians e o William, ele deixou bem claro que quer ir embora e o Corinthians aceitou a rescisão de contrato de forma imediata e sem custos. O William ficaria no Corinthians até dezembro de 2023, o Corinthians abre mão de ter o jogador e o William abre mão de receber seus salários R$1.300.000 por mês. Se você multiplicar por 18, período que falta até o fim do contrato, incluindo também o 13º, dá para dizer que a economia chega a mais ou menos 23 milhões de reais. Só que tem um ponto super importante nessa história. O William ganhava R$1.300.000 por mês no Corinthians. Metade dessa grana bancada pelo Timão, a outra metade bancada pela Sócios.com. Eu já havia contado para vocês algum tempo atrás que a Sócios.com se tornou parceira na negociação com o William, mais ou menos como faria a Tausa em relação ao Paulinho. A Tausa bancaria 100% dos salários do meia. O problema é que a Tausa desapareceu do mapa e nunca pagou nenhum centavo do custo do Paulinho. Em relação ao William, funcionou diferente. A Sócios.com pagou de forma antecipada todo o período do contrato a que tinha direito o William, metade dos valores. E agora, deixando o Corinthians, o William vai ter de devolver essa grana a Sócios.com. R$650 mil por mês eram bancados pela Sócios.com, 650 mil pelo Corinthians. Então, nos próximos dias, o William vai precisar reembolsar a Sócios.com em R$11.700.000. A grande pergunta para o torcedor corintiano é: será que a empresa parceira vai topar utilizar essa grana
para a contratação de um outro jogador? Será que isso se torna um crédito pro Corinthians? Isso ainda não está definido. O Corinthians também tem essa dúvida, essa curiosidade, até porque vai buscar um jogador para a função do William. Resta pouco tempo para a janela fechar, mas com as saídas do Mantuan e do William, atletas que ocupavam o mesmo setor no campo, há necessidade rápida, urgente de chegada de alguém. Então esse pode ser um ponto importante. Só para arrematar, queria deixar mais 2 pitacos. O primeiro deles sobre o William. Passagem para lá de discreta, 45 jogos, um único gol marcado. Ele ainda alega que nunca foi de marcar muitos gols, mas desculpa, um gol marcado em 45 partidas é muito pouco para um cara que custa tanto, que tem um currículo tão grande. Segundo ponto, para mim os dirigentes do Corinthians erram ao liberá-lo de graça. Ah, mas ele chegou de graça, Nicola, tá bom. Mas se o Corinthians quisesse dispensá-lo, será que o William toparia abrir mão de tudo que teria a receber? Ou será que faria, por exemplo, como fez o Daniel Alves no São Paulo? Ah, vocês querem me dispensar? Beleza, então vocês me paguem parte daquilo que eu teria a receber daqui até o fim do contrato. Enfim, coisas de Roberto de Andrade, Alessandro e Duílio Monteiro Alves. O William que nem vai jogar 2 próximos jogos super importantes. No sábado tem clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque e na semana seguinte confronto de volta contra o Atlético Goianiense, quartas de final da Copa do Brasil. Timão precisando devolver a derrota por 2-0 na partida de... Não dava para o William ficar mais um pouquinho? Não dava? Os jogos super importantes e ele corintiano, nascido num clube, não poderia mais adiar em uma semana a saída para a Europa? Enfim, só para vocês tirarem as próprias conclusões, beleza? Bora fechar o vídeo com outra informação exclusiva, essa da Sócios.com é exclusiva, a que eu vou contar agora também. Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, que foi muito bem nos confrontos contra o Corinthians, marcando o Yuri Alberto, e contra o Atlético Mineiro, marcando o Hulk. Yuri Alberto na Libertadores, o Hulk na Copa do Brasil. O Davi Luiz teve a chance de deixar o Flamengo semanas atrás. Foram 3 propostas diferentes durante essa janela de transferências. Os interessados, o Fenerbahçe da Turquia, a Lazio da Itália e o Al Duhail do Catar. Bora explicar o que eu ouvi de uma pessoa muito próxima ao Davi Luiz. Abre aspas. O Davi recebeu 3 propostas. Ele foi o primeiro nome na lista do Jorge Jesus no Fenerbahçe em relação a zagueiro. O Maurício Sarri ligou querendo levá-lo para Lazio. E apareceu uma oferta financeira fantástica do time do Crespo, o Hernan Crespo, ex-São Paulo, do Catar. Fecha aspas. Por que o Davi Luiz nem quis levar essa discussão sobre a possibilidade de deixar o Flamengo para adiante? Ele descartou por completo as 3 propostas. Ele está muito feliz com tudo que tem vivido no Rio de Janeiro, a boa fase do Flamengo, a expectativa de títulos, voltar a morar no Brasil depois de um longo tempo e principalmente ou complementarmente estar próximo da família. Seus pais se mudaram para o Rio de Janeiro, estão bem perto dele, algo que ele não vivia há bastante tempo, desde que havia se mudado para o futebol europeu. A grande dúvida agora é como ficará o futuro do Davi Luiz. O contrato se encerra em dezembro e ainda não há um acerto para a prorrogação desse vínculo. O Davi já deixou bem claro a intenção de continuar no clube, agora resta que o Flamengo procure seus representantes para estender esse contrato. O Davi que pode acabar se tornando a figura mais sólida desse sistema defensivo. A situação do Rodrigo Caio delicada. Contei para vocês que não está descartada, inclusive, a rescisão do contrato de forma amigável. Vocês também sabem que o Léo Pereira, que tem atuado ao lado do Davi Luiz como titular, tem proposta do Krasnodar, pode acabar se mudando para a Rússia nos próximos dias. E o Davi se tornaria o principal polo, principal figura desse sistema defensivo do Flamengo. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!